Eu acredito, irmãos, que isso já aconteceu com todos nós. Certa feita nós fomos flagrados fazendo alguma coisa da qual nos envergonhava. E aí depois de fazer, nos vem aquele pensamento, de retroceder e examinar por que fizemos aquilo. Alguém já passou por isso? Você já deu alguma mancada, alguma gafe, e aí depois foi examinar por que fez isso, mas por que eu fiz isso? Já passaram por isso? Já, né? Pois bem, é mais ou menos sobre isso que nós também trataremos hoje, no texto que eu acabei de ler para os irmãos. Toda ação, toda ela, necessariamente, ela possui uma causa motriz anterior à ação. Então, antes de uma ação ser executada, algo acontece primeiro. Isso é o nome dessa ação que acontece primeiro, da própria ação, do fato em si, nós chamamos de motivação. Só que toda motivação tem uma fonte direcional, ou uma fonte diretiva, uma fonte que dá direção. Então, nenhuma motivação surge do nada e vai para lugar algum. Antes da motivação nascer, é necessário algo que a faça nascer. Esse algo que é anterior à motivação é aquilo que a Escritura coloca de várias formas em diversos textos, como glorificar a Deus ou glorificar os homens, que foi exatamente o que o apóstolo disse aqui. Ou eu procuro o favor dos homens, ou o favor de Deus. O texto que lemos, e os irmãos têm acompanhado, essa é a nossa quarta pregação nesse capítulo, nossa terceira pregação nesse capítulo, perdão. O texto que lemos é o texto que trata sobre a defesa do apóstolo Paulo, contra aqueles que o atacavam, e desta feita o ataque foi sobre a motivação para o seu ministério. Nós já vimos que Paulo sofreu ataques quanto à sua autoridade apostólica. Então, aqueles que estavam pervertendo o evangelho em Gálatas ensinavam que ele era um apóstolo de segunda categoria, porque os de primeira categoria eram os apóstolos de Jerusalém e ele, Paulo, era alguém apenas comissionado. Então, ele já tratou sobre isso e prosseguirá nos versos seguintes, tratando sobre a autoridade que lhe fora conferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo para o apostolado. Vimos também que aqueles que pervertiam o evangelho em Gálatas não somente atacaram a autoridade apostólica de Paulo, como também atacaram a sua mensagem. E então eles disseram que o apóstolo Paulo pregava um evangelho que era diferente daquele que era anunciado pelos apóstolos em Jerusalém. É tanto que era corrente a ideia de que Paulo pregava um evangelho fácil. Por isso, entra então a terceira acusação, que era a motivação para o ministério. Então eles diziam que o apóstolo Paulo possuía uma motivação pecaminosa, vil para o sagrado ministério, porque Paulo não queria de fato servir a Cristo, mas encontrar favor da parte dos que o ouviam. E ele fazia isso, segundo os acusadores, pregando um evangelho fácil. Fácil em que sentido? Os acusadores diziam que a pregação de Paulo era desprovida das exigências da lei. Por isso era fácil. E por isso aqueles que ouviam se agradavam e então tributavam algum tipo de honra a ele. Então, o texto que lemos, os versos de 10 a 12, tratam exatamente sobre a defesa do apóstolo contra esses ataques, mas agora de forma específica sobre a motivação para o sagrado ministério. Então, Paulo vai abordar com que motivação ele servia ao Senhor Jesus Cristo e então vai defender tanto a mensagem como a sua autoridade, como o seu próprio ministério, mostrando que tudo isso estava debaixo
da ordem e da palavra do Senhor Jesus Cristo. O título que eu dei a esse sermão, e no final vocês vão entender por quê, é um pequeno exame da motivação ministerial do apóstolo Paulo, porque depois eu vou aplicar isso às nossas vidas, mostrando o movimento da motivação no nosso coração, e isso servirá para identificarmos também nós mesmos, nossas próprias motivações quando fazemos alguma coisa. O texto então está dividido basicamente em um único argumento, que é a sua defesa contra o ataque. Só que a defesa de Paulo, ela é apresentada em 5 elementos. Em primeiro lugar, ele contrapõe o argumento dos seus opositores. Em segundo lugar, nos versos 10 e 12, ele apresenta 3 negações e uma afirmativa para sustentar o seu argumento no verso de número 10. Talvez fique difícil, mas os irmãos vão entender à medida que eu for expondo. Comecemos então pelo verso 10, onde ele apresenta o seu argumento de defesa. Então notem que Paulo diz: porventura procuro eu agora agradar, ou busco o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo contradiz o argumento dos seus opositores, que levantavam dúvidas sobre a sua motivação para o ministério, e ele contra-argumenta dizendo o seguinte: daquilo que vocês me acusam, 2 coisas são colocadas e elas são opostas entre si. Eu não posso servir a Cristo enquanto eu procuro bajular os homens. Porque se eu bajulo os homens, eu não sirvo a Cristo. Mas se eu sirvo a Cristo, eu não bajulo os homens. As 2 colocações não podem ser verdadeiras. Ninguém pode desejar o ministério para servir a Cristo e servir aos homens. Ou serve os homens por meio da bajulação e da adulação, ou serve a Cristo por meio da pregação verdadeira da Escritura. Então, diante dessa colocação de Paulo, de que o argumento que fora levantado contra ele não era verdadeiro, porque automaticamente esse argumento, ele se excluía. Paulo não podia ser alguém que dizia crer e servir a Cristo e ao mesmo tempo buscar o favor dos homens. Estas 2 coisas são excludentes e elas não podem residir ou habitar concomitantemente no coração de uma pessoa. Ou se adora a Deus, ou se adora os homens. Ou busca-se o favor de Deus, ou busca-se o favor dos homens. Quando Paulo disse isso, não é? E ele usou inclusive na parte final do verso 11, quando ele disse assim: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É interessante aqui porque nessa parte Paulo usa uma colocação que é difícil de traduzir. Diga-se de passagem, esse verso 10, ele não é tão simples para traduzir do grego para o português. Há algumas questões que trazem alguns detalhes. Por exemplo, quando ele diz, procuro agora, esse agora refere-se ao momento da sua escrita, ao momento da pregação, ao momento da conversão. Os irmãos têm que lembrar que na mente do apóstolo Paulo, a todo momento se passa o antes da sua conversão e o pós-conversão. Quem ele era antes, quem ele passou a ser depois, como ele era visto pelos próprios judeus que antes da conversão o apoiavam na sua atrocidade de perseguir os cristãos, e como ele era visto pela igreja pós-conversão e anúncio do Evangelho. Então esse verso tem algumas questões que precisam de maiores detalhes, mas eu não vou trazer no momento agora, e eu vou adotar a leitura que é a mais harmônica para o texto, quando ele disse, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, note que quando Paulo diz, se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, então a palavra agradar e servir, ela é tomada por sinônimo aqui. O que ele está dizendo é que, de fato,
Talvez antes da minha conversão, vocês pudessem dizer que eu buscava o favor dos homens. Talvez antes da minha conversão, verdadeiramente, a minha religião era uma religião que girava em torno da aprovação dos homens, ainda que, de fato, tudo isso fosse revestido por uma ideia de aprovação divina, mas as obras, elas são dirigidas aos homens. Então, de fato, antes da minha conversão, seria então plausível dizer que eu buscava o favor dos homens. Contudo, ainda que eu servisse aos homens antes da minha conversão, quando Cristo me encontrou no caminho de Damasco, esse serviço foi interrompido. Essa adoração aos homens foi interrompida. Esse buscar o favor dos homens foi interrompido. De tal sorte que agora eu me encontro servindo exclusivamente a Cristo. Ou seja, vocês não podem olhar para mim e dizer que eu busco o favor dos homens, como antes da minha fé, agora estando eu na fé. Porque agora estando na fé, é incompatível crer em Cristo e ao mesmo tempo adorar e servir homens. Em outras palavras, Paulo traz no seu argumento aquilo que o Senhor Jesus revelou em Mateus 6,24, quando o Senhor Jesus disse: não pode haver um servo que tenha dois senhores. É impossível uma pessoa possuir dois senhores. É impossível uma pessoa adorar a dois deuses. É impossível um homem se devotar a duas pessoas. Ele precisará absolutamente relegar um e aderir o outro, porque é impossível servir os dois mutuamente. Então é isso que Paulo está explicando. Eu não busco agradar os homens, é o que ele disse, e eu não procuro agradar os homens, porque se assim fora, é sinal de que eu não sou servo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É sinal de que se assim for, eu não tenho Cristo como meu Redentor e Salvador. Percebem a questão da argumentação de Paulo e como ele coloca bem forte e enfaticamente que não dá, é incompatível um crente ter Cristo como seu Senhor e ainda viver para agradar os homens? Percebem como isso é nítido no argumento paulino? Pois bem, quando Paulo contradisse o argumento dos seus inimigos, que diziam que ele tinha uma motivação indigna para o ministério, ele faz isso então a fim de mostrar o seguinte, que de fato, aquele que decide-se por servir a Cristo, precisa abrir mão daquilo que possuía antes, que era servir os homens. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber que nas palavras de Paulo também se encontram as palavras de Cristo, quando o Senhor Jesus mesmo disse: se você quiser ser meu servo, necessário é que você negue-se a si mesmo, ou seja, abandone o que você já tem, porque você adora a si mesmo, para que você possa me adorar. É necessário para ser meu servo que você negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e então me siga. Ou seja, você precisa abrir mão do que você já possui para receber aquilo que te será dado pelo Senhor por meio da fé. É essa a verdade que está nas palavras e nos lábios do apóstolo Paulo no momento em que ele estava contradizendo os seus acusadores. Um puritano do século XVII, chamado William Perkins, ele disse o seguinte: alguém para verdadeiramente servir a Deus no ministério da palavra, precisa primeiramente negar o orgulho de seu coração, esvaziar-se de sua ambição e se dispor inteiramente a buscar a glória de Deus em seu chamado. Geralmente, aquele que deveria ser um servo de Cristo, coloca Deus diante de si como um juiz e considera que terá de prestar contas a esse juiz.
Perkins colocou isso dizendo de que modo os crentes devem julgar os seus ministros e de que modo os ministros devem avaliar suas motivações. Paulo então disse: se eu procurasse o favor dos homens, não poderia ser servo do Senhor Jesus Cristo. Mas porque eu não procuro o favor dos homens, então é um sinal nítido de que eu procuro e de que eu sirvo o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse argumento paulino, ele precisa ficar bem claro para nós, para que possamos compreender não apenas a linguagem que o apóstolo usa, mas sobretudo, como o apóstolo está falando de forma inspirada, ele não está falando aqui como uma pessoa ressentida, magoada ou decepcionada porque estava sendo acusado por aqueles que pertenciam à própria igreja e à fé. Antes, pelo contrário, ele fala da parte do Espírito, a fim exatamente não apenas de se defender, mas também de instruir a igreja sobre um movimento que acontece internamente no nosso coração, que é exatamente o movimento da motivação, que me leva a decidir e a fazer coisas que irão ou louvar e glorificar a Deus ou louvar e glorificar os homens. E todas as vezes que eu busco louvar e glorificar a Deus, automaticamente eu desisto de louvar e glorificar os homens. Mas todas as vezes que eu busco louvar e glorificar os homens, eu desisto de louvar e glorificar a Deus. Estas coisas são excludentes, elas não podem habitar no mesmo coração. Prosseguindo na sua defesa, ele agora então traz as 3 negações e a sua afirmação que sustentam o seu argumento de que não pode haver no mesmo coração, ao mesmo tempo, louvor a Deus e aos homens. Então ele diz o seguinte, verso de número 11: faço, porém, saber aos irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O verso de número 11 é iniciado no texto grego com uma palavra que significa certificar, tornar claro, dar ciência. Então Paulo disse: eu esclareço a vocês, ou eu cientifico a vocês, que o evangelho do qual eu prego não é segundo homens, nem mesmo o aprendi de homem algum. Então aqui nós temos uma introdução, no verso 11, de uma declaração formal. Eu cientifico, eu torno claro a vocês que o que habita no meu coração não está de fato envolvido com nenhum tipo de interesse ou de desejo por agradar homens. E então ele traz a sua primeira negação. Ele disse que o evangelho por ele anunciado não é segundo homens. Veja, você precisa entender que o apóstolo Paulo não é contra o ensino na igreja, né? Nós conhecemos os seus textos. Ele também não é contra a transmissão da tradição do evangelho, né? Nós conhecemos isso em todos os seus textos, inclusive em 1 Coríntios ele vai tratar sobre isso, capítulo 15. O que Paulo está dizendo é que o evangelho não é uma mercadoria da qual se possa manipular. O evangelho não é uma mercadoria ou um produto que precisa de autenticação ou autoridade do portador ou do pregador. Por isso ele diz: o evangelho que eu prego não é segundo homens. O evangelho que por mim anunciado não é segundo homens. Não é de fato uma mercadoria que pode ser manipulada, alterada. Não. O evangelho possui autoridade própria. Ele é autogerado na pessoa de Deus e revelado pelo próprio Deus. Portanto, o evangelho possui autoridade dinâmica.
Por que dinâmica? Porque ele possui a mesma autoridade na boca de todo aquele que verdadeiramente o confessa e o prega na pessoa de Cristo. Desta forma, o Evangelho não precisa de artifícios ou de ajuda das mãos dos homens. É bem verdade que nos nossos dias o Evangelho tem sido mercadejado, mas a pergunta é: qual é o Evangelho que tem sido mercadejado? Não é o bíblico. Os irmãos talvez se escandalizem, eu creio que não, mas a Bíblia é a mãe das heresias. Esse é um ditado muito comum entre os teólogos. E a razão não é porque ela contém heresia, mas a razão é porque os hereges tomam a Bíblia para fundamentar suas heresias. Mas ela é a mesma poderosa e salvífica palavra de Deus. Mas quando tomada por incrédulos e hereges, então eles a deturpam, falsificando o seu ensino e a sua mensagem. Então Paulo está dizendo: o evangelho que eu anuncio não é segundo homens, ou seja, ele não precisa de intervenção humana ou de ajuda humana para ser crido. Vocês me acusam de ter motivações erradas para o ministério pastoral, mas vocês estão equivocados. Primeiro, que eu não posso servir a Deus e aos homens ao mesmo tempo, e segundo, o evangelho que me salvou não é mercadoria, ele não pode ser um produto manipulável. Ele é autorrevelado na pessoa do Senhor, do próprio Deus, e ele possui autoridade por si só. Então eu não posso ajudar o evangelho a alcançar o favor dos homens. Eu não sei se os irmãos conseguem entender a mente de Paulo, mas o que ele está dizendo aqui: para que eu agrade os homens, eu preciso abrir mão do evangelho. Entende? Para que eu alcance o favor dos homens, eu preciso abrir mão do evangelho. Ora, mas se eu abro mão do evangelho, por que vocês dizem que o meu evangelho é fácil? Entendem como Paulo está contra-argumentando os seus opositores? Se eu for agradar os homens, eu preciso abrir mão da palavra, do evangelho, porque o evangelho não pode ser manipulável. Por isso ele diz: o evangelho por mim anunciado não é segundo homens. Ele não precisa de meios, ele não precisa de uma ajuda humana. Então, se eu agrado os homens, eu não tenho o evangelho. Assim como se eu sirvo aos homens, eu não sirvo a Cristo. Entendem os paralelos da argumentação paulina? Essa é então a sua primeira negação. A segunda negação de Paulo é quando ele diz então, no verso de número 12: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Então essa é a sua segunda negação: eu não o recebi de homem algum. O verbo receber aqui, no grego, ele é um termo técnico para transmissão da tradição. Era um termo usado pelos rabinos, por exemplo, nas escolas rabínicas, quando se transmitia tanto a Torá como seus comentários. Então é um termo técnico. Então Paulo está exatamente usando esse termo, dizendo: o que eu recebi, eu não recebi por tradição de homens. Lembrem-se, o que Paulo tem na sua mente é o seu encontro com Cristo em Damasco. Os irmãos precisam lembrar que o apóstolo Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele tinha um profundo conhecimento de Isaías 53. Ele sabia que em algum momento o Messias viria para salvar o seu povo. Mas quem é o Messias? Ele sabia que a virgem daria à luz um filho, e este seria o filho de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas quem é essa virgem? Então ele conhecia estas coisas. Mas ele só passou a crer nestas verdades quando o Senhor Jesus Cristo, morto e agora ressurreto, o encontrou no caminho de Damasco. É por isso que ele está dizendo: eu não aprendi o evangelho de nenhum homem, me foi dado por revelação na pessoa de Cristo, quando ele me encontrou em minha morte e me deu vida.
E então eu passei a crer, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho da Virgem profetizado em Isaías, Ele é o Filho da Eva profetizado em Gênesis, Ele é aquele que sofreria em meu favor. Entende por que ele diz que ele não aprendeu de homem algum? Ele não está boicotando ou se opondo à transmissão do Evangelho, que Deus usa por meio de homens, como posteriormente no capítulo 15 de Romanos ele vai dizer. No que tange a morte, ressurreição, sepultamento de Cristo e ascensão à destra do Pai, ele vai dizer que ele recebeu, porque ele não estava lá. Ele não viu a crucificação, ele não viu o sepultamento, ele viu a ressurreição, mas no caminho de Damasco. Mas ele não viu a ressurreição naquele domingo glorioso. Ele não viu quando Cristo subiu aos céus, na presença da sua igreja, em Atos capítulo 1. Mas ele sabe, ele crê nestas verdades, estas lhe foram entregues pelos apóstolos. Mas quando ele se refere ao Evangelho por ele anunciado, usando esse termo técnico, ele está se referindo ao coração do Evangelho, que a salvação é unicamente pela graça, por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Esta verdade lhe foi entregue pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando o encontrou no caminho de Damasco. Então ele diz, o meu Evangelho, ou o Evangelho que eu anuncio, eu não recebi de homem algum. Percebam que o que Paulo está dizendo é exatamente a mesma coisa que os outros apóstolos também disseram, e que Pedro, por exemplo, usando este mesmo argumento, lá em Atos capítulo 1, para instruir a igreja sobre a eleição de Matias, que iria suceder Judas no colégio apostólico. Pedro disse, aquele que será eleito precisa ter experiência, ele precisa ter conhecido o Cristo encarnado, o Cristo morto, o Cristo sepultado, o Cristo ressurreto e o Cristo que está agora assentado à destra do Pai. Então Paulo está dizendo, estas coisas me foram dadas, elas me foram dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando me encontrou no caminho de Damasco. Eu não meramente as ouvi de alguém, elas me foram dadas pelo Senhor. Então ele não está opondo-se à transmissão do Evangelho, à tradição do Evangelho. O que ele está simplesmente afirmando é que, de fato, o Cristo ressurreto apareceu a ele, e por isso o seu apostolado e a sua pregação é verdadeira, e a sua motivação é a glória de Deus e a salvação dos eleitos. A terceira negação de Paulo, ainda no verso de número 12, ele diz, nem o aprendi de homem algum, não é? Nem o aprendi de homem algum. Então, mais uma vez, ele não está se opondo ao ensino, ele não está se opondo àquilo que é feito ordinariamente desde a criação. Deus ensinou Adão e Eva ensinaram seus filhos o Evangelho, e assim perpetuando-se por toda a história da igreja até os nossos dias. Ele não se opõe ao ensino. O que ele está dizendo é que, no que tange à salvação, ele não foi evangelizado, mas ele foi salvo pelo Cristo ressurreto. Seria mais ou menos isso. O que ele está dizendo é, o que eu conheço, eu recebi da parte do Senhor, e porque eu recebi do Senhor, é o que eu também vos anuncio. Entendem? Então não é oposto ao ensino, mas é uma ênfase sobre aquilo que ele ensina. Ele diz, o que eu ensino provém da parte do Senhor. E por fim, ele faz então uma afirmação, quando ele diz, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu preciso fazer um pequeno parêntese para dar uma explicação aqui. Os gnósticos, que foi uma corrente filosófica nos tempos do apóstolo João, e nos tempos de João estava ali criancinha, depois cresceu e
os pais da igreja tiveram que lidar com isso. Até por volta do ano 200 ainda tinha essa mazela. Mas ainda existe nos nossos dias também. Os gnósticos criam que a salvação era alcançada por meio de um conhecimento sobrenatural, algo que não era do ordinário, algo que não era formalmente transmitido. Então, eles buscavam sempre um conhecimento extraordinário e, por isso, eram tão adeptos da astrologia e essas coisas. E, por incrível que pareça, esses hereges tomam esse texto para dizer: Paulo é o nosso primogênito, ou o nosso pai na fé, porque eles alegam que Paulo estava recusando o ensino formal, buscando coisas elevadas, revelações, não é? Ou conhecimento sobrenatural. Infelizmente, nos nossos dias, eu creio que ainda exista alguém, então, se você ler algum comentário, fique atento, porque isso é uma heresia, se vier desta forma, não é? E, de certo modo, a igreja brasileira ela é meio agnóstica. Ela está sempre procurando coisas extraordinárias, não é? Está sempre procurando coisas dessa natureza. Então, ela é um pouco gnóstica, não é? Uma pena, porque despreza a revelação que já nos foi entregue, não é? Pelo Senhor Jesus Cristo. Mas quando Paulo fala que ele recebeu o Evangelho por uma revelação de Cristo, não de homens, ele não está excluindo o ensino, a transmissão, a autoridade dos outros apóstolos, ele não está contrapondo os outros apóstolos, ele não está dizendo que ele tem algo diferente e mais poderoso dos outros apóstolos. O que ele está simplesmente dizendo é que o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco. É só isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo deu a ele o Evangelho no caminho de Damasco. Não tinha outra pessoa ao seu redor, a não ser os seus capangas que estavam para prender os crentes. E Cristo veio, revelou-se a todos eles, mas salvadoramente somente a Paulo. E é isso que ele está dizendo: o Evangelho me foi revelado por Jesus Cristo. Assim como o Evangelho foi revelado por Cristo a Pedro, a André, a Bartolomeu e a Tiago, assim também me fora revelado. Eu não estou buscando coisas extraordinárias, eu não estou buscando coisas hiper sobrenaturais. O que eu estou dizendo é que o que eu conheço de Cristo no que tange a salvação, isso me fora entregue exclusivamente por Jesus Cristo, quando me encontrou no caminho de Damasco. Dá para entender? Ele não se opõe aos apóstolos em Jerusalém, ele não está dizendo que o seu evangelho é melhor do que aquele que era pregado pelos apóstolos em Jerusalém. O que ele simplesmente está dizendo, combatendo os seus oponentes, é que o que ele crê na pessoa de Cristo, no que tange a salvação, isso lhe fora entregue pessoalmente por Cristo no caminho de Damasco. Então, o que eu tenho, eu o tenho porque Cristo me entregou. O que eu conheço acerca da pessoa de Cristo, o Filho unigênito de Deus, que morreu expiatoriamente por mim, isto eu tenho e conheço, porque Ele mesmo me entregou. Então, o Evangelho me fora revelado, disse o apóstolo Paulo. É bem interessante essa argumentação de Paulo, porque ela choca um pouco os nossos dias, não é? E fazendo algumas aplicações para nós, né? A primeira delas é feita primeiramente aos presbíteros dessa igreja e a mim. Uma das grandes tentações do ministério é agradar as pessoas. Essa é uma das grandes tentações do ministério. Satanás sabe muito bem cavucar as profundidades do nosso coração para semear motivações equivocadas e erradas. E isso é algo do qual nós lutamos constantemente. Então, quando você for orar pelos presbíteros desta igreja e por mim, antes de pedir pela saúde física,
ou para que Deus me dê mais anos de vida, por exemplo, suplique ao Senhor para que o Espírito ponha guardiões à porta do coração, para impedir que tais investidas sejam bem-sucedidas. Ore pelo coração dos seus presbíteros, para que estes não sejam, de algum modo, encontrados subitamente servindo os homens, vocês, e não a Cristo. Em segundo lugar, o texto nos mostra, por meio dessa acusação que fora feita ao apóstolo Paulo, que, de fato, é possível um crente, mesmo sendo um crente, ter motivações pecaminosas para fazer coisas boas. Então, preste atenção, é possível você ter motivações pecaminosas, ainda que você esteja fazendo coisas boas. É isso que o texto está nos ensinando e aplicando às nossas vidas. Por exemplo, os pais podem ter uma motivação completamente pecaminosa, mesmo buscando o bem educacional, físico e espiritual dos seus filhos. Eles podem ser idólatras de sua autorreputação. E quem melhor para prejudicar a reputação dos pais do que os filhos? Deu para entender? Então, nem sempre nós pais estamos morrendo de amor pelos nossos filhos quando damos a vida por eles. É muito provável que em muitos casos nós estejamos morrendo de amor por nós mesmos, ainda que fazendo algum tipo de bem para com os nossos filhos. Muitos crentes, e eu digo isso lamentando, muitos crentes evangelizam não porque querem que Cristo seja exaltado e que almas sejam salvas. É porque eles querem que o partido religioso deles cresça na terra. Isso é uma motivação completamente pífia, para não dizer diabólica. Eu acho incrível quando às vezes vamos nas conferências missionárias ou em conferências até da nossa igreja, que aí fica aqueles relatórios estatísticos de crescimento de igreja. Nós não somos supermercado que concorre com outra rede. Há um investimento gigantesco financeiramente e de recursos humanos, de pessoas, na pregação do Evangelho. Isso parece ser algo lindo. Mas se pudéssemos tirar uma radiografia do coração, talvez encontrássemos uma grande decepção. Talvez 50% ou mais de todos os que fazem isso não fazem porque querem amar a Cristo, não querem glorificar a Cristo, não querem que Cristo seja glorificado na terra. O que eles querem é que o seu partido religioso, denominação, cresça. Só isso. Só isso. Nada mais que isso. Até nós pais, muitas vezes, podemos orar pela oração dos nossos filhos, pelo coração, conversão de nossos filhos, mas não é porque nós queremos que Cristo seja exaltado. É só porque eu não quero passar a vergonha de ser um pastor e ter um filho incrédulo. Dá para entender? É só isso. Em muitos casos, é apenas isso. O texto nos diz que é possível fazermos coisas boas, aparentemente, ou realmente boas, mas com motivações pecaminosas enraizadas no coração. O texto também nos diz que é possível até cultuar a Deus com motivações pecaminosas. Você vai dizer, mas pastor, até no culto? Até no culto. Se você ler Lucas 18, você vai perceber, dos versos de 10 a 14, Jesus contou a história de dois homens que foram ao culto, o fariseu e o publicano. Um estava na igreja apenas por estar. Suas orações eram de si para si, nada além disso.
Então é possível também que eu e vocês estejamos aqui apenas porque é um programa dominical. Eu porque é meu trabalho. E vocês porque não tinham para onde ir. Infelizmente, meus irmãos, tudo começa no coração e tudo começa por meio dessa decisão de ou servir e louvar a Deus, ou servir e louvar os homens. Tudo passa por esse campo, para depois se externar fisicamente. Eu quero melhor ilustrar a minha aplicação com um quadro sobre o funcionamento da motivação no coração. Como é que nós funcionamos internamente na alma? Não está muito bonitinho, não liguem para essas questões estéticas, o que importa é o conteúdo. Aqui é a base de tudo, a idolatria. Isso é o que está antes da motivação. É o que Paulo disse: se eu busco o favor dos homens, ao mesmo tempo não posso servir a Cristo. O egoísmo profundo que controla a vida, aqui é o núcleo motivacional de motivação. Aqui é a fonte que dirige para onde irão os seus desejos, seus pensamentos e suas vontades. Deuteronômio 29:19 diz que depois do anúncio das maldições do capítulo 27 e 28, alguém poderia dizer consigo mesmo, não é? Ele se abençoou dizendo: eu terei paz, ainda que satisfaça a corrupção do meu coração. O que aquele verso nos diz, Deuteronômio 29:19, é exatamente isso aqui, o substrato, a parte profunda da alma. O Senhor Jesus também disse isso em Mateus 15, quando ele disse: do coração do homem é que procedem homicídios, furtos, toda desgraça. Mas como é, pastor, que parte do meu coração matar alguém? Parte daqui, de uma idolatria, de querer agradar a si próprio ou a Deus. Lembram de Gênesis 3? O que foi que Satanás disse à mulher? Olha, Deus, ele é um indivíduo não confiável. O que ele quer é que você não seja o que realmente você pode ser, Deus. Então coma do fruto e seja Deus. E o que é que nós fazemos todos os dias da nossa vida? Ou cremos na serpente, ou cremos no Senhor. Se crermos na serpente, então buscamos ser deuses. Se cremos no Senhor, então nós colocamos ali na base louvar, glorificar o Senhor. Pode ir lá, Otávio, por favor. Então você vai ter uma setinha, isso aqui é o que vai levar a isso. Pode ir lá, Otávio. Desejos. Busca por favor dos homens. Antes de você desejar agradar os homens, algo antes disso já aconteceu internamente no seu coração. Você já tomou uma decisão de servir a Deus ou a você mesmo. Tá, eu decidi servir a mim mesmo, então como é que eu vou materializar essa minha decisão? Então entram os desejos. Pode ir, Otávio. Agora entra concretização do desejo, planos, estratégias e meios. Até aqui nós estamos no campo não material, estamos ainda dentro do seu coração. Decidiu servir a si próprio, o egoísmo que controla a vida. Isso levou você para um desejo, qual?
ter o favor dos homens. Esse é o seu desejo. Isso vai levar você agora a estratégias, a pensar como você vai concretizar o que você deseja. Então você tem planos, você vai construir planos, você vai traçar estratégias, você vai utilizar de meios. Lembra que aqui foi dito contra Paulo que ele estava utilizando-se de um meio, o Evangelho, para ter o favor dos homens. Você vai se utilizar de meios. Esses meios te levarão então agora a ações. Pode ir, Otávio. Olha as ações: adulação, bajulação. Aqui eu estou dando um exemplo, levando em consideração a busca por agradar a si próprio, que leva ao desejo de ter o favor dos homens. Como é que você vai concretizar isso? Então você vai ser um adulador, um bajulador. Mas você também pode ser uma pessoa que teme os homens. Como é que eu posso temer os homens e ainda querer o favor deles? Pois é, porque você crer que se você falar a verdade para eles, eles vão reter os benefícios que você julga que ele te dará. Então você teme desagradar, ou teme não confrontar, ou teme não enfrentar com a verdade os homens. Lembra que o seu desejo é buscar o favor. Como é que eu consigo agradar uma pessoa se eu for contra ela? É o que você pensa. Então, automaticamente, eu me submeto a qualquer situação, temendo aquele indivíduo. Já ouviram a expressão, com fulano a gente tem que andar pisando em ovos? É mais ou menos isso. Antes disso, Otávio, segura aí. Terceiro, você tem aceitação. Eu quero ser agradado. Para isso eu busco o favor dos homens, porque isso vai voltar para mim. Então eu busco aceitação. As meninas que estão na faculdade sabem a pressão que é um crente na faculdade. E a tentação que elas sofrem de, para serem aceitas, abrir mão da fé. Para serem aceitas por aquele grupo ou nicho de estudantes, precisam abrir mão de valores, precisam abrir mão de posturas, precisam comprar, aderir e praticar coisas das quais a Bíblia condena. Aceitação. Mas também há um outro meio muito utilizado, chamado controle. Pessoas também fazem isso, são controladoras. E não abrangendo muito, ampliando a questão do controle, mas você pode ser um controlador de duas maneiras. Se vitimizando. Para quem pensa que fulano é vitimista, como é? Coisa desse tipo. Ah, coitadinho, você não conhece o coração dele. Ele está te controlando com um instrumento, entre aspas, da compaixão. Ele desperta compaixão em você para com ele, fazendo-se de pobre, coitado, miserável, frágil. Mas o que ele está fazendo é controlar. E tem aquele que é de fato o ditador, o que determina, o que impõe-se de qualquer forma. Então aí você tem controle. Mas aqui são as ações, correto? Mas o que é que verdadeiramente você está objetivando de forma palpável, prática, como a Bíblia que eu estou segurando? O que é que você quer de fato colher no seu dia a dia? Você quer satisfazer desejos que estão sendo direcionados por uma idolatria. Então, como é que esse desejo vai ser materializado no seu dia a dia? Desta forma. Pode ir, Otávio, por favor. Aliados. A bajulação te gerará aliados. Você quer aliados. Aqui você tem muito daquilo que, inclusive na igreja, é feito, né? Chamado de
boas obras ou assistência. Pessoas fazem bem a outras, não para glorificar a Deus e amar o próximo, mas para ter um trunfo na manga. Entendem? A bajulação, existe várias formas de se bajular, não só por palavras. Então, você quer aliado. Esse é o seu objetivo, é o seu alvo, é o que é para ser praticado, é o que você vai colher, é o fruto, é a maçã que você quer comer, tomando alegoricamente a criação católica da maçã do Éden. Temor de homens, salvação pelas obras. Por que você teme os homens? Porque você quer se salvar no seu relacionamento, então você acha que você pode de fato se salvar, ou controlar, ou praticar este relacionamento. Então você teme pessoas porque você teme perder privilégios, em outras palavras, obras. Obras. Aceitação. Aqui eu estou tomando a linguagem e o contexto de Paulo, não é? Perfeito fariseu, não é assim que era dito para ele? Ele era um perfeito fariseu, alguém exemplar. Ele transitava muito bem entre um dos grupos mais difíceis de se conviver nos tempos bíblicos, que eram os fariseus. Ele transitava perfeitamente bem. Ele era exemplar. Ele mesmo vai descrever nos versos que nós estudaremos domingo que vem. No que tange a lei, eu era um fariseu, ou seja, eu era impecável. E é exatamente isso aqui, a aceitação, o perfeito fariseu. Entendeu? Para ser aceito, você vai aderir coisas das quais muitas vezes não concorde a princípio, até que depois passe a concordar. Controle, religião que eu quero. Por que ele perseguia os cristãos se a lei proibia perseguir pessoas? Por que ele queria matar pessoas se a lei proibia matar pessoas? Por que ele colocava pessoas no cárcere, sejam homens ou mulheres, crianças ou idosos, se a exigência da lei era ame o teu próximo como a ti mesmo? Por quê? Porque era a religião que ele queria, era o controle. E assim fazemos nós também, quando a motivação no nosso coração é errada. Por isso, quando você examinar o seu coração, faça perguntas como: o que eu quero? Vai te levar ao desejo, ok. Mas a pergunta que deve vir logo após é: por que eu quero o que eu quero? E ela vai te levar a algo mais profundo no coração. Descobri o porquê eu quero o que eu quero, descobri o que eu quero. Então agora você vai perguntar exatamente o seguinte: como é que eu procedo para realizar o que eu quero? Então você vai chegar em meios, em planos, em estratégias que você elaborou. E é por isso que no aconselhamento nós sempre recomendamos os crentes a anotarem o que pensam, o que sentem e o que fazem. Porque estas três coisas, pensar, sentir e fazer, entram agora nas estratégias, nas ações e nos alvos. Na materialização do seu desejo e, neste caso, do pecado. Deu para entender? Pois bem, você não é Paulo. E não há ninguém te acusando de que você tem motivações erradas na vida cristã. Mas eu concluo dizendo: você tem motivações erradas. Então examine o seu coração, buscando diagnosticar a parte primeira: a quem você serve, a quem você louva, a quem você glorifica, Deus ou você mesmo.